Para começar, então, eu gostaria de ouvir de vocês a experiência de vocês com seus hábitos, seus bons hábitos, e a disciplina para mantê-los e o quanto isso impacta na vida de vocês para atingir os resultados desejados. Cris, pode começar? Eu acho que a disciplina eu mantenho na agenda, né? Então, por exemplo, exercícios físicos. Eu tenho organizado que na segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo. E não tem desculpa, eu simplesmente sigo aquela rotina. Organizei de uma forma que fique adequada para mim, então eu não faço exercício às 5 da manhã, que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Não organizei de uma maneira que fique nem excessivo, nem de mais e nem de menos, então eu não faço academia todos os dias e também não faço 2 vezes. Então eu consegui organizar uma rotina que cabe na minha vida e cumpra aquilo, aconteça o que acontecer. E antes a gente falava de gatilhos, né? Quais são os gatilhos? Então, assim, sim, por vezes a gente tá desanimada, por vezes a gente não quer ir, enfim, tá triste e tal. Mas uma coisa que eu uso muito é a música. Sempre quando eu acordo ou quando eu tô num momento que eu não tô inspirada, eu coloco uma música que me inspira. Eu gosto da música também. E pra mim a música é muito forte. Ontem eu tava indo pro spinning e eu tava muito cansado. E eu tava indo pro spinning. Pensei, será que eu remato? Não, vou. Entrei no carro, botei uma música eletrônica, que pra mim é uma música que me faz bem, né? Que legal. E daí tu já chega lá, já tá animado e já mudou a frequência toda da coisa. Então, a questão de gatilhos, assim, é isso, sabe? A gente aprender a... Nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai seguir o plano, mas o que a gente pode fazer que vai nos trazer de volta pro nosso prumo? E o que já está enraizado? Tipo assim, academia, o que mais? Eu digo que eu sou que nem um pato, né? Eu faço tudo mais ou menos, mas eu consigo fazer tudo. Eu corro, mas eu não sou uma ótima corredora. Eu faço yoga, mas eu não sou uma ótima yogini. Mas eu consigo ter cardio, eu consigo ter flexibilidade, eu consigo ter um pouco de cada esporte. Então eu faço a musculação, eu faço yoga e eu faço spinning e corrida. Então vou dividindo. Mas eu vejo que tu faz muita leitura também. Muita leitura, que eu peguei nas redes. Eu peguei só o exercício. A questão da leitura é isso, sabe? Eu acho que todos os hábitos têm esse mesmo perfil, assim. É um pouquinho cada dia. A gente não precisa se matar fazendo. A gente faz um pouquinho de cada dia. Então o que acontece? O livro eu já tenho na cabeceira da sala e eu leio 5 páginas. Eu tenho que ler 5 páginas. Que é rapidinho, gente. Olha o que é 5 páginas, né? Sim. Claro que eu acabo sempre lendo mais, mas quando tu te propõe, vou ler só 5 páginas, tu começa e aquilo flui. Então eu também tenho a leitura com prática praticamente diária, assim. Aquele pouquinho de todo dia com disciplina. Haja disciplina, né, para todas essas atividades. E Cândida, quais os teus hábitos que te conduzem assim? Eu acho que os meus hábitos são a partir do que eu gosto, né? Do que eu sinto. Eu não me forço a fazer coisas que eu não gosto. Eu acho que eu parto desse princípio para começo de conversa. Eu tenho que gostar daquilo. Então, eu sempre gostei do movimento. O movimento é uma coisa que sempre me atraiu. Eu já fiz vários tipos de esportes. Hoje eu tenho também, mais ou menos como a Cris, assim, programado, agendado. 3 vezes por semana academia. Muito por uma necessidade também de envelhecer legal, né? O corpo necessita disso. Eu corro eventualmente, já fui corredora, hoje eu corro eventualmente, faço spinning também, tenho marcado 1 vez por semana. Então essas agendas eu procuro cumprir, tá? Mas não é uma coisa que eu faça assim, nossa, Deus o livre faltar. Não, eu vou porque tá na minha agenda, tá ali, eu sei que faz bem pra mim, isso é um propósito que eu busco pra mim, para estar bem comigo mesma. Então, eu acho que o que me faz bem, eu procuro incorporar no meu dia a dia. O que não me faz, não é uma obrigação. Não vou lá fazer, sei lá, um esporte aí, sei lá, mais radical, assim. Não vou me obrigar a fazer, porque tá na moda, tem muito esporte de moda, né? Verdade. Não vou fazer. Já tentei fazer yoga, é uma coisa que não adianta. Eu não tenho a paciência, eu não tenho a respiração, eu não tenho... Pra mim é um movimento. Então, mais dinâmico. Gostaria muito, acho sensacional o esporte, mas não é pra mim. Não adianta, não é uma coisa que eu me apaixonei. Eu tenho que estar apaixonada pelo que eu tô fazendo. A leitura, a Cris falou, a leitura é uma coisa que eu tenho na minha vida a vida toda. Eu carrego o livro comigo, eu tenho um livro dentro do carro. Sim, eu acho que das pessoas que eu conheço, tu é a que mais lê. Aonde eu vou, eu tenho um livro. Eu carrego ele comigo. Eu termino um e engato no outro, é assim, sabe? Então tá dentro do carro o meu livro.
E aí, onde eu paro, eu sento, e ao invés de eu pegar o celular, eu pego o livro. Essa dica tu me deu já uma vez. Então esses momentos de espera, ao invés de tu estar no celular, eu pego o livro. Essa semana aconteceu uma coisa, eu estava muito dispersa essa semana. E aí qualquer coisa eu estava no celular, eu estava no celular. E aí quando eu vi, o celular me tomou um monte de tempo por um monte de bobagem que eu estava olhando no celular, sabe? Nada de útil, de eficaz para minha vida. Daí na quinta-feira, ontem, eu pensei, eu vou levar meu livro. E ao invés de eu pegar o celular nesse momento que eu quiser, eu vou pegar o livro. Eu terminei de ler o meu livro. Não acredito. Nossa. Sim. E aí eu fiquei pensando, gente, quanto tempo eu perdi no celular essa semana. É terrível. Olhando stories, olhando as coisas de nada. E aí eu vi, nossa, eu preciso resgatar outras coisas, né? Então, são esses momentos, assim, são esses... os meus gatilhos são assim, quando eu me dou conta que eu tô fazendo algo que não tá legal. E aí a preguiça, eu sou uma pessoa preguiçosa, tá? Pode parecer que não, mas eu sou preguiçosa. Eu sempre preguiçosa pra ficar dormindo. E aí eu sou megera comigo mesmo, eu me maltrato. Cândida, faz favor, levanta, a vida é hoje. Vai lá, depois tá com a tua bunda caída. Vai lá, bora, vamos se mexer, o mundo tá acontecendo, não perde tempo. E aí eu faço esse tipo de coisa, eu não tenho uma coisa muito certa, assim, uma música. Eu meio que me xingo, né? Bora lá. Aí eu vou. E dos seus hábitos, qual que tu acha que te dá mais equilíbrio? Equilíbrio mental mesmo? De tudo é a corrida. Quando eu preciso oxigenar minha cabeça para questões de trabalho, para questões de resolver algum problema pessoal, problema dos outros, dos meus clientes. E aí eu fico, às vezes, né? A gente fica assim, que nem cachorro atrás do rabo, né? A gente não consegue sair daquilo ali. E aí, se eu corro, é como se a minha cabeça abrisse de verdade, assim, o oxigênio entrasse, as coisas fluíssem. Daí eu vou conversando, Gurias, eu falo comigo mesmo. Eu Que vou falando, bacana. às vezes eu falo alto, eu tenho que cuidar, né? Que eu tô falando, tô elaborando. Olha o só. meu momento, assim, de todos, é o principal. De criação. De criação. É o meu momento de criação, é a corrida. Olha só. Não é a meditação, Nunca não é o yoga. não imaginava que seria Não a é corrida. respirar, é fazer Extravasar. extravasar. Uhum. É o meu momento de criação. Que legal. Pra mim também é o spinning. Eu falo quantos problemas eu resolvi na aula de spinning. Porque tu canta, Porque tu ela também é pedala, dinâmica ali, né? É uma aula muito dinâmica. E tu sai com muitos problemas solucionados. Tanto que eu sempre posto, né? Sanidade física e mental. Porque a gente tem essa... eu vou cuidar da minha mente, vou fazer, sei lá, yoga, meditação. Não tem nada a ver, né? Não. A gente é uma... Cada é um um tem o conjunto, seu né? jeito A também. pode falar melhor. A gente é um ser só, né? Sim. E uma coisa nutre o outro sistema. Então, é assim que funciona também comigo. E tu sabe, Cris, que uma época assim, então, eu queria muito fazer yoga, né? Pensei, nossa, que lindo, Porque a né? imagem... A imagem É, linda. Eu vou respirar, vou me centrar. Daí fazia terapia holística na época. Daí troquei essa ideia com o terapeuta e ela disse, Cândida, nem todo mundo nasceu para meditar. verdade. Nem todo mundo nasceu para respirar e ficar tranquilo. Tem gente que tem que correr. Tem gente que tem que se movimentar para essa energia acontecer. E aquilo me deu assim sabe? Tirou uma carga de mim. Mas eu acho que esse é um dos maiores problemas da não continuidade, de tu não conseguir adquirir um hábito. Porque a gente vê muita coisa. Então eu vejo lá a Cris Faceira lá no spinning, eu te vejo a Julina lá correndo. Eu penso, isso deve ser muito legal, eu vou fazer. Mas talvez não seja pra mim. Exato. Né? E ao mesmo tempo a gente tem muito estímulo, a gente vê muita coisa. Então eu te vejo fazendo isso, te vejo fazendo isso, te vejo fazendo... Quero fazer tudo. Vou fazer tudo. Não tem como fazer tudo. Então a gente tem que ir dando um passinho de cada vez e fazendo uma coisa por vez até que aquilo vai realmente enraizando. E essa onda está muito forte agora. Tu vê alguém fazendo alguma coisa, opa, vou lá testar também. E aquilo que tu falou, de repente não é pra mim, né? A De gente repente diz, pode dar mas certo. é bom testar, claro. pode dar certo. Tudo é um estímulo, né? Mas no fim das contas, tu tem que ter a maturidade e de entender qual é o teu melhor O que estímulo, realmente né? te faz bem, te faz bem, o que te exatamente. oxigena. Isso aqui me oxigena, então beleza, vou Eu seguir acho que por isso. experimentar várias coisas é legal. Mas por isso que eu digo, eu faço o que eu gosto, que me traz, né? Eu não me obrigo a fazer yoga porque é uma prática linda, maravilhosa e que realmente faz bem pros outros. E a gente tá falando de hábito, né? O hábito por conceito, é uma coisa que tu vai fazendo repetidas vezes até que aquilo incorpora. Faz parte. Até que em algum momento não precisa mais pensar para fazer. Exato. Levanto, faço minha oração, escovo os dentes, tomo banho. É hábito. E aí o ideal é que tu consiga incluir outras coisas na tua rotina que também tu não precise pensar para fazer, que aquilo já meio que sai automático.
Mas não é uma coisa fácil. Não. Tu sabe que eu me lembrei agora, falando em livros, né? O Poder do Hábito, alguém já leu? Sim. Tá, então tem lá, né? Qual é o que é o hábito? O hábito é um ciclo que começa então com a deixa, né? Estou estressada, Isso. né? Estou estressada no trabalho. O Aí porquê? tem uma rotina e tem uma recompensa. Né? Então o hábito está aqui na rotina, estou estressada. O que eu vou fazer para me deixar mais feliz? Vou comer um chocolate. Vou tomar um café, vou fazer um exercício físico. Então a mudança do hábito tá aí, né? Muitas vezes, eu tô estressada e eu quero me sentir feliz. Né? Essa é a minha recompensa. Como é que eu me sinto aqui? Bom, comendo, o que eu troco aqui? Será que se eu fizer exercício eu não vou me sentir melhor ainda? Então, na verdade, eu acho que a gente cria o hábito. Ou realizar uma tarefa que eu tô deixando parada. Quando a gente né? entende a recompensa. Quando eu entendo que ir pro spinning, por mais sofrido que seja, no final, a minha recompensa vai ser maior do que comer um chocolate. Me sentirei feliz. Que vai me dar um pico de felicidade isso, depois isso disso passa. passa. Então, acho que o ponto é esse, entender a recompensa. E daí a gente começa a incorporando aquilo na nossa Interessante. rotina. É bem isso isso aí. mesmo. E tu, Karine, me fala aí dos teus hábitos. Nos fale, né? Nos fala. Eu não sei, eu nunca me achei uma pessoa lá com tantos hábitos bons, assim, né? Acho até que... Sou uma pessoa muito comum, né? Os meus hábitos são muito comuns. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu sou uma pessoa que não desiste muito fácil das coisas. Eu tenho uma determinação muito grande. Então, se eu me propus a treinar 2 vezes por semana, eu vou treinar 2 vezes por semana. Faça chuva, faça sol, que aconteça o que acontecer. Se eu me proponho a fazer pilates 2 vezes por semana, então eu vou fazer pilates 2 vezes por semana. Claro, depois desse período de adaptação, vou tentar, vou lá fazer a aula, ver se gosta, se combina comigo, gostei, combinou, assumir esse compromisso. Até que aquilo enraiza, né? Mas não dá pra dizer, e é engraçado isso, pilates eu faço há 4 anos. Não dá pra dizer que eu acordo de manhã e penso, Que alegria. que alegria. Não, eu tento me boicotar muitas vezes. Eu penso, se eu inventar isso pra mim mesma, que hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, ela tá bem leve ali, na verdade, quase imperceptível. Mas eu poderia acreditar nisso? Não. Eu sempre digo isso, eu digo pra eles, não pensa. Não pensa e vai. Não pensa e vai, assim. É isso que tu tem que fazer e pronto. Porque se a gente começa a pensar, a gente se boicota, é engraçado. Muita autossabotagem. Muita autossabotagem. Então, isso né, nessa parte física, assim, hoje eu acho que para esse caminho. Já tentei spinning também, adorei, mas não consegui manter. Já tentei diversas coisas, né? Então, essas 2 coisas eu mantenho e faço, tá? Cumpro. Mas tem coisas, assim, que vão fazendo parte da tua vida e tu nem te dá conta. Sabe aquela coisa que tu começa displicente e aquilo tu vai gostando, por exemplo, a leitura, né? A leitura eu leio, todos os dias eu leio antes de dormir. Gosto, é o momento que eu consigo ler. Se eu ler 4 páginas, tá ótimo. Se eu conseguir ler um capítulo, melhor ainda. Mas às vezes tu vai pegar no sono ali, tu lê 3 páginas, né? E tudo bem, não existe uma cobrança a respeito disso. Mas é um hábito. Eu deito na cama, eu pego o livro. É meio que automático, né? Eu gosto muito de meditar também. A meditação, pra mim, sei lá, é a hora que parece que tudo clareia, assim, sabe? Que realmente a coisa flui, que eu consigo entender os meus pensamentos e colocar cada um no seu compartimento certo. Então, pra mim, a meditação funciona muito bem. E funciona à noite, não pela manhã. Então, eu faço meditação todas as noites. Eu sou uma pessoa que tem paixão por orações, assim, orações com sentido, mantras, né? Gosto muito. Então, também tenho o hábito matinal. Abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é fazer as minhas orações. Porque gosto, porque me faz bem. E também são coisas que eu já não penso mais. Tá enraizado, fez o caminho aqui no cérebro, então eu não preciso pensar. Acordo, abro os olhos, eu faço as minhas orações, depois eu vou pro banheiro, né, escovo meus dentes, tomo meu banho. E tudo isso também segue é uma rotina. Nós somos pessoas, somos de rotina, né? Então isso segue uma rotina. E é engraçado porque se tem uma manhã que aconteceu alguma coisa, eu tive que sair da cama sem fazer minha oração, eu não pude tomar banho, já desci pra tomar café sem tomar banho, eu fico toda errada. É Parece verdade. que tem uma, eu fico É. toda errada, meu dia tá todo esquisito. Ela é assim Então mesmo. é engraçado isso, como a gente, a partir do momento que realmente o hábito faz parte de ti, aquilo tu já não titubeia mais, tu já não duvida mais, né? Tu simplesmente vai e faz. Isso é muito E aqui legal. eu quero trazer um ponto que eu sempre falo das narrativas, né? Principalmente agora com as redes sociais, então tem muita coisa sempre acontecendo e daí tem lá, ai que chata a minha rotina. É nos vendido que a rotina é uma coisa chata, né? É nos vendido a gente vê isso. Mas quem disse que é? Nossa! Né? E tu acaba de dizer, olha, quando eu não consigo seguir a minha rotina matinal, Essa rotina é uma ou a das coisas mais rotina do importantes. dia, A rotina é importante. eu me sinto Principalmente para as perdida. crianças, né? As Exato. crianças. A rotina, ela te dá segurança, né? Ela te dá segurança. Isso não quer dizer que tu precisa ser uma pessoa engessada naquilo, não.
Mas quando tu tem na maioria dos teus dias a rotina, eu acho sensacional, acho que a vida fica quase perfeita, sabe? Porque tu consegue seguir o Tu fluxo. sabe que eu não gosto muito de ter muito, assim, gosto de ter coisas programadas e certas, assim, mas a minha rotina ela é muito variável no meu dia a dia. Eu não tenho assim, tal hora eu vou parar, eu vou almoçar, eu vou voltar. Isso. Eu não tenho isso, sabe? Eu tenho algumas coisas que são rotineiras. Né, que já estão agendadas, mas a minha agenda é quase assim, eu fiz a minha agenda de toda semana, mas ela muda muito a minha agenda durante as semanas. E eu gosto disso, na verdade. Eu não gosto de ser muito engessada, porque daí tudo que fica para mim muito linear me acomoda. Então esse acomodar para mim também me incomoda. Eu preciso ter umas mudanças assim no meio, sabe? Pra me tirar do. Tá certo. Pra Mas me acho que tirar todo mundo do- precisa, tá? Eventualmente eu acho que todo mundo precisa. Não, mas sim. sabe que quando eu falo de rotina, não é nem essa rotina. Eu falo da rotina que te faz te sentir em casa. Eu sei que em determinado momento eu posso assistir uma série no meu sofá. Isso faz parte da minha rotina, isso me Te aconchega. me aconchega. Eu sei que eu acordo e faço isso. Se eu estou viajando, tem gente lá em casa, quando tem um outro, tudo bem, não tem problema. Mas quando eu consigo voltar para aquelas coisas que me aconchegam, né? Porque a vida no dia a dia ela é loucura. E que Os bom que é pequenos assim. hábitos, Os pequenos né? hábitos. Vamos ouvir a Rúbia, então. Eu tô ansiosa para te ouvir. Eu sou uma pessoa que preciso de rotina. Eu gosto da rotina, eu acordo e assim, o principal para mim é organizar mentalmente o meu dia. Eu gosto de acordar muito cedo e gosto de dormir cedo também. Então a minha semana, eu sou uma pessoa que estou muito em casa. Eu saio do trabalho, vou para casa com uma coisinha leve, 9 horas eu já estou dormindo. Uau. Às vezes 8h20, 8h40, Nossa, dependendo que do dia. legal, que diferente. Domingos, 8h40, 8h30, eu tô dormindo. Tô indo pra cama, assim, bocejando. E isso é uma coisa que me faz muito bem. E me mostra que eu estou na minha rotina. Assim como acordar cedo também. Eu começo a trabalhar entre 7h30 e 8 horas, mas eu desperto 5h15. 5h15 eu gosto de saber que eu tenho 2h30 sozinha, com o passarinho cantando no fundo, com a cidade ainda acordando. E aí eu posso fazer a minha auto-aplicação de reiki, que é como tu disse, eu preciso disso, é como escovar os dentes. Eu me auto-aplico reiki na cama ainda, sento um pouquinho, nem considero uma meditação, porque eu tiro alguns minutinhos, o tempo que for necessário naquele momento, para organizar uma pausa, assim, porque eu acho que a nossa mente tá muito desperta de manhã cedo, com a energia melhor que tem, né? E aí, depois disso, eu preciso fazer minha prece. Eu tenho o hábito de ou eu acendo uma vela, ou eu acendo incenso, e eu preciso fazer aquela minha prece. Que seja de 5 minutos, 10 minutos, não importa o tempo. Mas eu faço a minha prece e junto com isso eu gosto muito de agradecer. E começar o dia agradecendo, a gente já entra num fluxo completamente diferente. Começar o dia dizendo bom dia corpo, vocês já fizeram isso? Não. Na cama, Eu façam não. isso, abrir os olhos e dizer bom dia corpo, é maravilhoso, porque começa a movimentar internamente uma energia bem diferente. E desde que eu comecei a fazer isso, se tornou um hábito. Então, se o meu dia, por algum motivo, começa ele bagunçado, sem eu poder fazer essas coisas, o dia todo eu fico ali buscando, tentando resgatar aquilo que eu não fiz de manhã. E fazer ao meio-dia ou fazer de noite não é a mesma coisa. Para mim é muito diferente. Então esse fluxo assim de ter uma rotina não é aquela coisa engessada. Normalmente os meus dias são muito parecidos, né? Mas é aquela coisa de saber que eu posso fazer alguma coisa que não está no programa daquele dia e eu consigo encaixar. Mas eu sou caseira, gosto muito de estar em casa, gosto de fazer as coisas de dentro de casa, de ajeitar coisas manuais também. É artista, eu acompanho. Adoro. Se vocês querem saber quando eu tô um pouco estressada, é quando eu tô pintando. Aí eu pinto parede, eu pinto móveis, eu troco coisa do lugar. É muito legal. Terapia. Eu amo fazer isso, sabe? Pintar, qualquer coisa mais manual, assim, é o meu momento, assim, de relaxar, de criar, como pratia de correr, né? Eu já gosto de fazer alguma coisa mais tranquila. Leitura é um hábito que eu adquiri há muitos anos e eu leio todos os dias. Normalmente de manhã, gosto de começar com o Café com Deus Pai, que virou um clichê que todo mundo faz, mas é muito Muito legal, bacana. porque traz Sim.
uma motivação diária muito próxima da nossa realidade, assim, além de trazer alguma coisa mais religiosa também. Então, eu gosto de ter o Café com Deus Pai, gosto de ler livros basicamente sobre autoajuda, sobre autoconhecimento, sobre várias coisas nesse sentido. E eu acho que o hábito, ele é um propósito. Não tem como a gente ter bons hábitos se a gente não tem um propósito, né? E no momento que a gente começa a ter constância, aquilo ali se torna um hábito e se torna um propósito. Em relação à motivação, são dias que nem sempre a gente está motivado. Mas aí a gente tem que ver o que eu vou alimentar. Ou eu alimento aquilo que me faz bem, ou eu vou fazer aquilo que é preciso. Tem coisas que não tem. A gente não gosta muito, mas tem que fazer. Né? Eu sou uma pessoa que, em relação a exercícios, eu sou muito sazonal. Tem uma época que eu vou para academia 3 vezes por semana, que é o meu máximo. Aí eu paro. Aí tem épocas que eu vou pro spinning. Aí eu vou, daí eu paro. E aí depois eu faço só caminhadas. Então, assim, eu não sei dizer muito. Yoga sempre pratiquei bastante. Hoje eu já faço em casa. Eu até fiz formação de yoga, nunca dei aula. Gosto de fazer pra mim e tal. Me faz muito bem. Então, assim, nessa questão eu tô sempre fazendo alguma coisa de exercício. Sim. Mas não sempre a mesma coisa. Né? Então, eu sou muito volátil nesse sentido, assim. A nossa família toda faz reiki com a Rúbia. E eu confesso que eu não tinha essas práticas, porque eu não acreditava muito, assim, que as coisas poderiam ser feitas além do trabalho da mente, ou braçal, vamos dizer assim. Mas, nossa, me faz muito bem para todos nós, né? E recomendo também. É o que nos conduz, né? É. Porque eu acordar de manhã e eu ter um bom pensamento, o meu dia vai ser de um jeito. Se eu acordar de manhã reclamando, meu dia vai ser de outro. E a gente sempre tem muitas coisas para agradecer, né? A gente costuma falar muitas vezes as pequenas coisas. Gente, não são pequenas coisas. Ter uma cama confortável, ter banho, escolher o que a gente quer comer. É né? verdade. A gente tem essas possibilidades de escolha. Ter um trabalho, ter mobilidade. Vocês já perceberam que normalmente a gente agradece? Normalmente a gente não agradece por ter saúde. A gente agradece quando a gente está se recuperando de alguma coisa. É verdade. Então, observar isso também na nossa vida é muito importante. A família do nosso lado, os amigos, as oportunidades. Se a gente começa um dia agradecendo por tudo isso, a gente vai ver de uma forma bem diferente. Quanta coisa linda tem na nossa vida. E eu acredito que nós somos pessoas muito privilegiadas. Pela região que a gente vive, pelas pessoas que a gente conhece, pelo nosso conhecimento, pela dedicação, por todas essas coisas. Eu acho que a gente tem realmente muito a agradecer. Essa questão do Que legal. agradecimento que a Rubia fala, eu faço também. Eu fiz há uns anos atrás, eu fiz curso de reiki, né? Também me auto-aplico. Não tenho por hábito, mas volta e meia faço. Então eu também tenho esse hábito de fazer o agradecimento. Lá em casa eu tenho uma vista muito bonita, né? E aí eu abro a janela. E aí eu sempre agradeço. O dia de hoje... Com uma foto normalmente faço foto. diária. Agradeço o dia de hoje, agradeço o corpo, agradeço a saúde, agradeço a família. Que joia. Agradeço as coisas que eu vou receber no dia. Isso Sim. eu faço, sabe? E as coisas que eu já recebi também. E aí no final do dia, quando eu deito, eu também agradeço o dia que eu tive. Mesmo quando ele foi ruim, eu agradeço. Porque ruim ou bom, ele veio pra te... trazer alguma coisa, para construir alguma coisa. Isso eu tenho muito em mente, assim. E eu acho muito importante esse agradecimento. Porque tu começa a ver a vida de uma forma mais positiva, né? Sempre tem um lado positivo e negativo das coisas. Tudo tem, Gurias. Tudo tem um lado positivo e negativo das coisas. Só que tu tem que saber olhar ele. Qual é o lado que tu vai olhar? Qual é o lado que tu vai escolher olhar? Escolher, e é sempre isso, acho que a vida é sempre uma escolha, né? Eu escolho ser feliz, eu gosto de ser feliz. E esse é um baita hábito É teu. uma escolha Né? ser feliz, eu gosto de ser feliz. E não quer dizer que tu vai ser 100% feliz, Às vezes né? eu tô brava, Não, Então, essas não, são as questões. os sentimentos, eles estão aí para ser vividos, a gente não vai botar para baixo do tapete, não, a gente tem que até entender por que a gente está sentindo aquilo. Mas Existe de fato. Né? escolher ser feliz é tão bom. E tem uma coisa que é muito tão legal. interessante também a gente se dar conta, que as emoções, o que acontece? Quando a gente está tendo as emoções, o nosso cérebro, ele começa a tentar entender quais são as emoções e qual vai ser o meu comportamento a partir dali. E aí a gente vai gerando muitas vezes situações que vai levando para bons hábitos
e muitas vezes situações que está levando para os hábitos que não são bons. Por quê? Porque a mente, ela quer, como eu disse, a mente quer relaxar, ela quer fazer aquilo que ela conhece. Então, toda vez que a gente opta por fazer algo diferente, ela gera um pequeno desconforto, mesmo que ali na frente eu vou ter uma recompensa. Né? Mas ela vai fazendo aquela coisa para que tu desista, tipo, para que mudar isso se tá tudo bem? Se sempre foi assim. É a mesma coisa, a gente vai sair daqui hoje, a Cris que sai daqui todos os dias. Pensa qual é o caminho que tu tem que fazer para ir para tua casa? Não. Faz automático, Exato. né? Agora, se quando tu decidir sair cada dia, tu pensar em fazer um caminho alternativo, vai chegar um momento que a tua mente vai dizer assim, mas pra que a Cris está inventando Ai, esse tipo de Jesus, coisa? que cansaço. Pra quê? economizando energia. Fazer de novo que eu estou acostumada. E assim vamos formando todas essas questões, inclusive dos nossos neurônios, que vão mudando. A gente tem sempre um caminho neural que a gente vai fazendo aquelas conexões, que são os hábitos. Depois disso, a gente vai mudando e vai pensando outras possibilidades. Só que tem que ter a constância. E às vezes a dificuldade é a constância. É a maior dificuldade. Sabe Ao meu que ver. É insistir, que a Karine falou. Que Mas sabe que que aí quando a gente fala em hábitos, a gente tem muito essa questão do exercício, da leitura, mas a gente esquece que tudo é hábito. Então, Sim. por exemplo, o teu olhar sobre a vida, ele é um hábito. Claro. Né? Eu acho que há muitos anos, eu optei por não reclamar. Sou uma pessoa que não reclama. E a pessoa, Eu acho que- o hábito da positividade que eu mais vejo. Eu não reclamo, É, gente, porque nossa, é um dos injusto maiores eu hábitos. reclamar de qualquer coisa. Eu acho injusto. Não é certo eu reclamar de alguma coisa. Eu não reclamo, nunca. Mas isso é um hábito. É uma coisa que eu fui construindo, porque, obviamente, a gente tem vontade de reclamar. E aí, quando tem vontade de reclamar, eu penso, não. Hoje já não penso, hoje é automático. Realmente eu não tenho vontade de reclamar. O meu olhar, ele é muito positivo sobre a vida, assim. Sempre foi muito positivo sobre a vida. Mas eu acho que isso foi construído. Em determinado momento, eu decidi sorrir num momento que não era pra sorrir. Mas é ok, vou sorrir. E assim tu vai construindo, né? E a questão, eu fico pensando no trabalho, né? 40 pessoas que eu lido diariamente. Então, quando chega pra mim, normalmente o problema ultrapassou todas as esferas, né? Então, qual é a minha linha é sempre essa, tá? Como é que eu resolvo? Eu sempre penso isso, né? Tá, aqui tá o problema. Vamos Eu não resolver. fico olhar, mas quem fez, né? Tá, primeiro assim, como é que a gente resolve? E como é que a gente vai organizar esse processo para não acontecer mais? Isso aí. Então depende dessa conduta e muitas vezes dos teus pares. E aqui a gente pode começar a falar de meios, né? Porque, claro, então quando chega pra mim eu tenho essa conduta, mas muitas vezes as pessoas que estão contigo são pessoas que reclamam, todo mundo tem lá. Então pra tu pertencer àquele grupo, tu também entra Tem que nessa, reclamar né? também, De reclamar também. Nossa, isso Pra te acontece sentir muito. pertencente, né? E tu não tem muitas vezes a coragem de Assim entender como que outros aquilo... hábitos. E outros hábitos também, de Nossa. entender que aquele grupo não faz parte mais, ou te faz mal, e a gente se afastar pra tu conseguir sair e construir uma realidade melhor, porque é a gente que constrói a nossa realidade. Exatamente. E por isso a gente está sempre também revisando amizades, revisando grupos, né? Por causa E disso. conhecendo, né? Porque É. isso também te faz entender. É difícil tu adquirir um hábito se tu nunca ouviu falar daquilo também. Então, quando tu convive com outras pessoas, quando tu consegue conhecer outros pontos de vista, isso é importante que todo mundo faça isso, né? Conhecer outras coisas, porque a partir daí eu olho para aquela pessoa e penso, eu gostei disso. Acho que eu poderia ir por esse caminho. E aí sim, e aí eu posso tentar, eu posso me aventurar, eu posso seguir. Mas não tem como, se tu viver num ambiente tóxico, num ambiente ruim, tu não consegue nem enxergar que existe outra possibilidade ali dentro. Tem uma questão que é bem importante também considerar nisso, é a questão da frequência, a nossa frequência energética. O que acontece? Tudo é uma frequência, né? Tudo é vibração. E eu vou estar alinhada com a frequência determinada. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem que estar num ambiente de pessoas que estão pesadas, que são tóxicas e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu também sou. Até porque começa, a frequência, ela se desencontra. Agora, se eu deixar que aquilo ali tome conta, naturalmente eu vou estar na frequência dessas pessoas. Por mais esforço que eu faça, naturalmente vai acontecer essa equalização. Até porque os prazeres são sempre mais fáceis, né, da Claro. gente participar e a é recompensa. difícil essa decisão do afastamento, né? Essa questão o que a Karine acabou de me falar, falar pra gente aqui, me traz muito que a gente tem que... O outro hábito que a gente tem que ter é aprender a escutar, né? Sim. Quando a gente não escuta, que eu tô aqui, eu tô escutando vocês e cada coisa que Bem vocês lembrado. falam,
eu fico pensando, pai, isso é legal. Isso é legal. E a gente vai tomando assim, ó, né? Vai entrando. Porque as pessoas pensam que a gente tem que escutar só com o ouvido, né? Mas a gente tem que escutar com o corpo inteiro. E aproveitar essa escuta e quando a gente escutar alguém, não pensar, ai, que horrível, isso não é pra mim, eu não consigo correr, eu não consigo treinar, não consigo fazer spinning, eu não consigo meditar, eu não consigo ler, eu não gosto de ler, eu não gosto disso. As pessoas, a primeira coisa que elas falam é, eu não gosto. Abre, né? Te abre, escuta, pensa que isso é legal, que o outro gosta de fazer, experimenta para ver se é bom. Não julga e se Não compara, julga né? antes, Mas o sabe? próprio não julgar é um hábito. É um hábito. É um hábito, não julgar. porque E é muito difícil. Mas é um hábito, e é um hábito que precisa te policiar, até que em determinado momento, tu já não julga mais. Mas no começo precisa te policiar, dizer, não vou falar, não vou olhar assim. Ontem nós falamos sobre isso. Que coisa que existe ainda no mundo isso, que tu olha para uma pessoa e a primeira impressão que tu tem é, se ela se acha, que tá assim, que tá assim. Gente, mas por que isso? Será que não dá para olhar para uma pessoa, o primeiro olhar e encontrar beleza naquilo? Encontrar beleza, porque todo mundo tem um lado muito bonito, todo mundo tem algo bonito para mostrar, algo bonito para oferecer. Então custa olhar para o lado bonito ao invés de olhar para o lado feio, porque todo mundo tem um lado feio também. Sim. Né? Todos temos um lado feio, então olha para o lado bonito primeiro, mas é um exercício. Né? Gurias, outra coisa que eu gostaria de ver se vocês têm alguma dica para as mães, porque nós aqui todas somos mães, né? O que vocês fazem, se é que eventualmente fazem alguma coisa, para passar essa ideia boa dos bons hábitos, da disciplina para os filhos de vocês? Alguma coisa especial que vem à cabeça ou não? É a rotina em si? Eles se espelhando em vocês? Como é que vocês percebem isso? Eu acho que muito é do exemplo. A criança, especialmente, aprende pelo exemplo, não só pela fala. E aí uma analogia pequena, simples, é aquela questão dos pais que querem que os filhos durmam cedo. Coloca a criança na cama às 8 horas, mas os pais ficam até a meia-noite acordados. Ah, sim. Não funciona, né? Porque em algum momento vai existir essa cobrança. E o exemplo, a pessoa vai crescendo e vai construindo aquilo ali por uma base forte. Vai vendo, olha só, minha mãe faz isso, por isso que ela está assim. O exemplo pode ser pro lado bom ou não, mas ele está ali, ele é concreto. Tudo aquilo que a gente vai construindo de uma forma vai se tornando bem sólido. Eu acho que o exemplo é a melhor opção, assim, nessas questões de dica. Concordo, porque muitas vezes a gente fala, só que só tá falando, né? Não tá fazendo nada daquilo que tá falando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não faz nada. Então, né? É a tal da moral de cueca, né? Moral de cueca. O exemplo arrasta, né, gente? Eu acho que tu tá dando exemplo, dando exemplo. Claro que tu vai falar coisas... Tem muito a ver com a personalidade também da criança, Tem muito né? a ver. Claro. Lá em casa, por exemplo, o hábito da leitura, gente, ele é muito meu. Eu não tive pai e mãe que liam, compravam livros, que tinham, né, o hábito dessa leitura. Não, isso foi uma coisa que eu adquiri por conta própria. Olha, assim, ó, veio de uma professora da escola. Então, foi uma coisa que eu fui e veio por mim. Então, nem tudo que a gente faz, os filhos vão fazer também. Mas o que a gente faz de positivo... Mas olha que interessante, essa semana nós estávamos com uma consultora que nós temos e ela é psicóloga. E ela acha que ela não adquiriu tão facilmente o hábito da leitura porque a mãe dela lia tudo para ela e ela não lia. Mas olha que engraçado, para outros a mãe lendo inspira. E para ela acha que foi o contrário. Mas sabe que ouvindo elas, Interessante, assim, né? ouvindo elas, eu tenho certeza, o exemplo é o principal, que não existe como tu querer que alguém faça algo que tu não faz, não existe isso. Mas eu acho também que a criança, enquanto criança, né, nós já temos filhas mais velhas, precisa também de disciplina. Porque o poder de escolha e de decisão deles ainda é muito restrito. Então a disciplina, e eu nunca fui uma mãe megera, gente, não. Mas eu acho que é sempre
tratei a Nath, ela não podia sair muito daquilo que estava programado. O tema precisa ser feito agora, sim, precisa ser feito agora. Posso faltar aula de inglês? Não, não pode faltar aula de inglês. Porque a criança não tem esse poder de escolher isso, responsabilidade. Então também acho que cabe aos pais muito dessa disciplina na fase da vida que eles precisam disso. Porque eles vão também entender que para conseguir as coisas, essa disciplina é necessária. E o ponto de conseguir as coisas. Eu desenvolvi o hábito de leitura com gibis. Eu lia gibis por um hábito que a gente tinha, que o pai sempre teve uma rotina muito intensa. Então, no sábado de manhã, ele comprava o jornal e eu comprava gibi. E eu comecei a ler gibis, enfim, evoluí. Então, assim, eu sempre tive muito a leitura na minha vida. Aí teve um tempo depois, enfim, com os filhos pequenos, a gente vai perdendo o hábito, perdi o hábito da leitura. E eu comecei a perceber que quando eu ia escrever, especialmente e-mails para os clientes, me faltava aquela facilidade. E daí eu pensei, gente, eu tô perdendo vocabulário, porque eu trabalho com números, a nossa rotina que a gente não escreve muito, né? Sim. Então, quando eu tinha que escrever, eu tinha muita dificuldade. E eu me lembrava da época da escola que eu ia muito bem em redação, em escrita, eu sempre me comuniquei muito bem em escrita. Então eu voltei a ler e eu expliquei isso para minhas filhas. Eu falei, olha, vocês vão escrever bem se vocês lerem, porque o poder da leitura tá no vocabulário, tu estruturar, né? Então, assim, as crianças também precisam entender, por que eu tô fazendo isso, né? Não simplesmente jogar um livro, agora tu tem que ler assim, não. Lê porque vai desenvolver a tua capacidade criativa, tu vai relaxar, tu vai adquirir vocabulário. Então, a gente também ter essa explicação, né? O porquê a gente faz as coisas, né? Por que eu faço exercício físico? Para me sentir energizada, para ter um corpo forte, para ter uma mente feliz, né? Saudável. Então, acho que também tem essa importância das crianças terem esse entendimento. Bacana. Verdade. E essa questão da leitura, as pessoas têm, falando do gibi, né? As pessoas têm uma ideia de que ler tem que ser livros. Não, tem que ler qualquer coisa. Verdade. Ler qualquer coisa. É ler o jornal, Ler o ler o jornal. gibi, é ler os mangá, que os meninos gostam muito, aqueles livros que tu lê de trás pra frente. É ler qualquer coisa. Então, assim, eu não gosto de ler. É porque tu não leu a coisa certa ainda. Tu não acertou o que tu gosta de ler. Tem livros que eu não gosto de ler. A gente já falou sobre diversos, que tu gostou, eu não gostei, eu gostei, não gostei. Tem muita notícia também na internet, né? No próprio Instagram, né? Porque hoje não existem mais as revistas, que nem existiam antigamente, a Veja, aquela Senhor... Sim, Isto Isto é, depois Isto é Senhor, que a gente lia muito, né? E não existem mais. Então, o máximo tu vai achar uma revista de moda, mas esse noticiário hoje falta. Tudo manchetes muito curtas, Não aprofunda nada. Então, mas tem também na internet, eu acho que tem que fuçar ali. Mas esse hábito desse tipo de leitura, eu acho que está hoje muito enfraquecido para as nossas crianças. Muito difícil. Como eu agilo lá em casa, eu sempre, como eu gosto de ter livros, eu sempre comprei livros pro Tomás. Então, no início, eu ia contando a história. E aí ia contando a história, eu ia lendo. Depois, quando ele começou a ser alfabetizado, ele lia um pouco, eu li um pouco. Ele lia um pouco, eu li um pouco do livro. Até que ele começou a ler sozinho. Só que eu meio que obrigava, assim. Ele tinha que ler todo dia um pouco. Até que eu acertei o livro. Até que a gente acertou o livro. Olha só. Livro que era a pegada dele. Que ele gostou. E aí, ele se apaixonou. Então, ele já lê sozinho, por conta. Então, a gente conseguiu Não precisa insistir não mais. precisa insistir. Então, o mangá, ele tem um monte, ele lê Harry Potter, ele tá agora daquela coleção do Lupin, que é todo... sim. Então, assim, Sim, livros que sim. instigam, sabe? Que ele tá querendo descobrir coisas. Então, isso é muito legal. Então, quando tu acerta a leitura, é ali que tu vai. Depois vai se abrir outros caminhos, outros gostos de leitura. Porque quanto mais tu lê, mais exigente tu fica com a narrativa do livro, com que o livro está te oferecendo. E o livro tem a capacidade de despertar a criação, né? Porque a cada um que vai fazer a leitura e vai interpretar e visualizar de formas diferentes. Exato. Mas aí tu pega uma pessoa que está iniciando o hábito da leitura. E aí ela escuta tudo isso. E aí ela vai comprar o seu livro. Hoje vou lá e vou comprar meu livro. E aí eu comecei a ler meu livro. Iniciei a leitura, li um capítulo. Nossa, eu não senti isso. Meu vocabulário não aumentou. Eu não senti isso.
E é isso que eu acho a respeito de quase todos os hábitos. Porque Nada o acontece da noite pro imediatismo. dia. Né? Nada é da noite pro dia. Eu vou ler o meu primeiro livro e Bem ok, lembrado. e aí eu vou ler o segundo, e aí eu vou ler o terceiro, e eu vou pro quarto, eu vou pro quinto, e lá pelas tantas o meu vocabulário já está melhor. A gente fala sobre algum assunto e eu consigo dar uma opinião, e eu vai não sei nem de onde ela incorporando veio, conteúdos, né? mas ela tá ali, e a coisa foi acontecendo, só que ela vai acontecendo aos poucos, por causa do Gradativamente. hábito, né? Claro, E a gente tem muito isso do imediato. Fui pra academia, meu Deus, eu já fui 3 vezes e não aconteceu nada. E o meu músculo? Agora fica 3 vezes sem ir, né? Hoje, considerando a falta de tempo, né, como uma das principais desculpas para tudo na vida, e realmente a falta de tempo existe, não vamos dizer que não, né, para tudo que a gente gostaria de fazer. Mas considerando isso, considerando a vida das mulheres atualmente, vocês teriam alguma dica especial para as mulheres que ainda não adquiriram, não conseguiram aderir a alguns hábitos diferenciados, nem tão diferenciados, mas do exercício intelectual, do exercício físico, alguma coisa que para vocês deu start para começar ou que agora seria impossível parar? O que dica vocês dariam para as mulheres? Eu digo, tem que começar. Tem que Eu começar. acho que é foco, sabe? Porque hoje a gente tem muitas coisas. A gente Porque pode tu tem que passar- abrir mão, né? Tu Tu tem que abrir mão. Eu tenho que abrir mão de uma hora de trabalho, né? Ou de uma hora de estar em casa com a família. Esse entendimento às vezes é difícil. É. Eu vejo, falo por mim também, né? Então não adianta a gente querer fazer tudo e todas Isso, eu as acho que é opções. Eu exatamente posso ser uma isso. pessoa que sai da noite, estou em todos os eventos, e uma que faço exercício, que estou trabalhando. Né? A gente Sim. não consegue ser É, tudo. essa escolha, né? Então a gente tem que escolher o que eu quero ser, né? O que faz bem pra mim. E de novo aquilo, muitas vezes a gente está inserido em grupos ou enfim em ambientes que vão nos carregando para aquilo. Não, o que faz bem pra mim? E daí começa a seguir aquilo, até tu te achar no exercício, te achar no hábito, te achar no acordar cedo e tu vai construindo a tua rotina. E eu acho que isso, claro, a maturidade vai nos trazendo também, né? Esse conhecimento e esse, olha, eu não tenho mais tanto tempo, então o tempo que eu tiver, para que eu vou usar? Aliás, um livro sobre a brevidade da vida, bem pequenininho. E ele fala muito isso, né? A nossa casa, quando se a gente não deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa, né? Ou quando entra na nossa casa e quer levar alguma coisa da casa, a gente fica bravo, mas isso é meu. Só que a gente deixa as pessoas entrarem na nossa vida e tomar o nosso tempo, que é o nosso bem, o nosso ativo mais precioso. E elas tomam o nosso tempo, Que reflexão interessante. que nunca vai Não tinha voltar. nunca pensado assim. Então a gente tem que começar a selecionar, tal, o que eu quero fazer com o meu tempo? Para quem eu quero dedicar? Isso que eu acho que se priorizar é uma dica bem importante para ser considerada. E o que acontece? Quando a gente tem um hábito, e aí a gente vai entrando, abrir mão de uma hora de trabalho, abrir mão, vai depender também da forma que eu olhar para a situação. Porque os dias hoje, eles têm o mesmo número de horas sempre, a vida inteira. Sempre foi 24 horas. A questão é a quantidade de distrações que a gente tem. Então hoje a gente tem um número enorme, um tempo enorme dedicado à distração. Agora, se fizer aquilo que tu fez, deixa o celular, esquece o celular, o que o celular trouxe para nós? Uma facilidade, mas uma necessidade de urgência. Entrou uma mensagem, o que a gente logo pensa? Tem que responder. Não precisa ser assim, nem tudo precisa ser assim. Então, se a gente tiver foco, um pouco de disciplina, para ter no dia a dia, essa condição vai mudar. Aí eu não preciso estar abrindo mão das coisas para poder fazer outra, né? E não querer abraçar tudo de vez. Porque vai ter dias que eu vou poder fazer exercício, vai ter dias que eu vou poder sair, vai ter dias que eu vou querer dormir mais cedo, outro dia mais tarde. Então tudo isso é entender que a gente não precisa se comparar com ninguém, até porque não existe nenhuma única pessoa que é igual a nós, que pensa igual, que vive e sente de forma igual. E tudo isso já vai se tornando mais leve. Eu acho que uma coisa que pesa muito é essa autocobrança. De eu estar fazendo tudo que o grande todo meio mundo que fazendo. todo mundo está Comparar-se, fazendo. né? E aí isso acaba tornando tudo muito pesado. E as pessoas verdade. também não vão dando continuidade, por quê? Porque não faz sentido. Isso maltrata a gente. Nossa, muito. A gente tem que estar o tempo todo fazendo tudo que tá tudo, porque tudo é muito E como assim? dinâmico. Como tu não tá fazendo isso, né? É, Como meu assim? Deus, tá todo mundo fazendo aquilo. E a gente também, eu não sei se vocês, mas às vezes eu me autocobro. É isso que eu quero?
Como a Cris falou, é isso que eu quero, é isso que vai fazer bem pra mim. E é isso que eu preciso, É isso que né? eu preciso Porque fazer. o ponto, eu assim, não ó, tempo. eu saio às 5 horas e vou fazer meu exercício físico todos os dias. Tá, aqui a gente sai às 5h30, eu saio às 5. Ah, tu sai meia hora antes? Posso sair meia hora antes? Posso. Pode. Porque eu entendo que eu estar na academia das 5 às 6, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar muito bem melhor no no outro outro dia. dia. Porque eu vou ter um equilíbrio, né, mental para conseguir segurar o rojão, né? Então, assim, eu sou uma das últimas instâncias aqui, né? Sim, sim. Então, se eu não estiver bem equilibrada, se eu não estiver forte, se eu não conseguir segurar essa barra toda aqui, quem é que vai segurar, né? E o que eu preciso fazer para conseguir sustentar isso tudo? Bom, eu preciso ir para academia. Ou não, eu preciso fazer outra coisa, preciso ler, Sim, cada um tem que sim, entender isso, sim, né? sim. Então, esse abrir mão, para mim, na verdade, fazer o exercício é quase como trabalhar, porque assim, é me manter bem para eu conseguir entregar o melhor que eu tenho que entregar em todas as minhas áreas de vida. Que legal, muito bom ouvir E isso. tem mais uma coisa, né, que eu acho tô aprendendo que hoje. se tivesse que, né, falar pra alguém, eu quero começar, mas eu não sei. É isso que as gurias falaram. A gente olha tanta coisa e aí tu quer fazer tudo. Mas tu não consegue mudar de um dia pro outro Não. toda a tua rotina ou todo um estilo de vida que tu carregou por 20, 30, Nossa. 40 anos. Não tem como tu mudar isso do dia pra noite. Hoje decidi ser esportista. Não, tu não vai ser esportista. Não dá, a gente não consegue, não se cobra isso. Porque a gente não consegue isso. Então tem que começar aos poucos. Começa aos poucos. Começa fazendo 1, depois vai fazendo 2, depois vai fazendo 3, depois vai fazendo 4. E até que tu vês, já mudou 50% do teu jeito de encarar a vida. Mas tem que ser aos poucos, porque tudo que é muito brusco, repentino, não funciona. Mas eu adorei essa dica que apareceu aqui, de realmente, eu acho que talvez a primeira coisa a ser feita é tirar da tua vida aquelas distrações que não agregam, para abrir tempo e abrir espaço. Porque senão tu fica sem tempo e tu não vai. Então eu acho que essa é uma grande dica, de realmente olhar. Esse grupo de amigos, essa tarefa, essa atividade, né, essa mania, ver qual delas pode e deve sair da tua vida e da tua rotina para inserir outras melhores. Eu tava falando, claro, eu trabalho com finanças, né? Sim. Então essa rotina, essa questão do hábito cabe também nas finanças. E um ponto que a gente tem de problema também hoje financeiro é isso, as pessoas têm muitas opções para sim. gastar. E uma comparação que eu dei foi o seguinte, mas quando a gente era pequeno, onde é que a gente saía para jantar? Comer um X no cachorro Comer um quente. X no cachorro quente. E olha lá, né? Era essa a opção que existia. Sim. E não existia esse hábito inserido na sociedade, né? Que nós temos que sair para jantar. Então, assim, ficava muito mais fácil também economizar, porque primeiro não tinha onde gastar e não existia o hábito coletivo de gastar. E hoje a gente está inserido nesse ambiente com muitas opções, né? Eu posso já sair para jantar todas as noites. E existe essa pressão social em todos os níveis, inclusive das Sim, crianças, sim. né? Daí as crianças, Muito. vamos comer um sushizinho. Precisa ser um sushizinho? Pode ser, quem sabe, uma pizza hoje e um sushi na outra, uma vez por mês, pra gente tentar achar esse equilíbrio também, né? Porque a gente também tem muitas opções. Então, se a gente não tirar as distrações também nas finanças, a gente vai se perder. verdade. Então, em todos os aspectos da E se vida. perde fácil, né? Se perde fácil. E tu usou a palavra certa agora, Cris. Eu acho que o segredo de tudo é o equilíbrio. Equilíbrio, a gente veio pra cá pra isso, pra buscar o equilíbrio em tudo, né? Então, quando a gente consegue equilibrar as atividades, a rotina, não sei o quê, a coisa funciona melhor. E aqui é aquela coisa, de novo, né? Que a gente ainda tem internalizado que a rotina ou que o hábito é pesado, Maçante, é né? maçante, ou que cuidar das finanças é uma coisa pesada. Não é. É só a gente achar esse meio termo. Eu vou gastar aqui um pouco mais, aqui eu gasto um pouco menos. Eu vou desperdiçar, ou usar meu tempo para fazer isso muito aqui. Bom, vou dedicar um pouco menos de tempo aqui. Depois eu posso inverter essa ordem, né? Mas a gente ir levando esse equilíbrio, que nem sempre é no meio, né? Não. Às vezes ele é pra cá, às vezes ele é pra cá, mas a gente vai achando um balanço. Não pode pender só pra um lado, nem só Mas pra não outro. pode pender só pra um lado. E as pequenas Pode ser leve. mudanças são as que fazem as grandes diferenças lá na frente. E isso é interessante por quê? Porque a gente está sempre trabalhando com a questão de estímulo e de recompensa. E a gente não encontra recompensa nas pequenas mudanças. Então, o que acontece? Todo dia tu vai fazendo um pouquinho, um pouquinho. Eu tenho um livro que é sensacional e eu sempre indico ele, Hábitos Atômicos. Não entendo de matemática e finanças muito, mas ele sempre fala o seguinte, que se tu fizer todos os dias 1% melhor,
O 1% ele é como se fosse juros compostos. No final de um ano, tu vai ter tantos por cento. Agora, se todos os dias tu fizer 1% menos, vai chegar no momento que tu está no zero, completamente. Então, isso é importante a gente olhar e ver que a recompensa vem, mas ela não precisa ser imediata. Ela pode vir a longo prazo. Então, eu acho que é uma visão bem importante a gente trazer isso, até para compartilhar de uma forma geral, porque hoje, qualquer coisa que é mais extenso para a gente ler, às vezes dá preguiça. Já desiste. Não existe. Por quê? Porque o imediatismo é tão rápido. Stories, quantos segundos é o Stories? 30? É que varia. Não sei. Tá, mas enfim, a maioria das pessoas Nem nem chega no espera, nem chega. Não. Por Já quê? vão passando. Porque tem muita urgência em passar aquilo para ver o que vem ali na frente. E essa urgência acaba atrapalhando. E a nossa cabeça tá pensando assim, né? A mente Agora. tá E aí ela tá em pensando assim pra tudo que acontece em tudo, numa conversa. Tu tá conversando com alguém, tu não consegue manter a conversa porque tu já tá pensando naquilo que tem que fazer depois, né? E antes a Núbia falou uma coisa que as pessoas são habituadas, né, acomodadas, elas não fazem essas mudanças porque se boicotam, né, se sabotam. Eu acho que essas pequenas mudanças, criar alternativas. As pessoas podem dizer, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho dinheiro para comprar livro, eu não tenho, né, não tenho, ou mil desculpas tu dá. Mas buscar alternativas dentro da rotina. Eu tenho muito isso, assim, que eu tinha uma alimentação com meu filho muito desregulada. E aí a gente fez um trabalho com acompanhamento nutricional e não foi tirado nada dele, da comida. Foi mudado coisas, foi mudado algumas coisas dentro da rotina alimentar dele para melhorar, que já impactaram positivamente nele, né, na questão do peso. Tanto que eu disse assim, ele é uma criança, não quero que ele seja proibido dieta restritiva. Sim. E foi muito legal, porque isso também trouxe para mim uma mudança, sabe? É um esforço maior, foi um esforço maior para mim, foi, mas nada que impactou assim de forma brusca na minha vida ou na dele. E isso que é importante as pessoas terem em mente, fazerem devagarinho, mas terem a consciência de que o resultado não vai ser imediato, que é um passinho, uma mudança aqui, uma mudança ali, outra mudança ali, e aí a gente vai pegando gosto por essa mudança, né? A gente vai gostando daquilo. Começa a ver o resultado. O resultado vai aparecendo, e a gente vai gostando, a gente vai se empolgando, a gente deixa, que nem a Cris falou, deixa de fazer outra coisa e vê que aquilo não era legal e toma o espaço que era daquilo para aquilo que é positivo então para ti, né? Tu tava falando, Cândido, começou com teu filho e foi pra mim e tal. Isso eu trago um exemplo muito legal da maratona. Como é que foi a história da maratona? A gente brinca pelo seguinte, quando a nossa turma teve filhos, aí os maridos todos saíram pra correr, né? Eu acho engraçado, eles tiveram que inventar alguma coisa pra ficar fora de casa. E daí, vamos começar a correr, né? Então o meu marido começou a correr e depois ele acabou virando maratonista. E uma rotina pra tu treinar pra uma maratona, ela é muito dura, né? Meu Deus. Então tem todo o próprio treinamento, então ele começou a ter que dormir mais cedo, porque ele ia correr de manhã. Então se ele começou a dormir mais cedo, eu comecei a dormir mais cedo. E as crianças começaram a dormir mais cedo. Então, se ele tinha que ficar mais leve para chegar na maratona mais leve, a gente parou de comer porcaria. Parou não, mas diminuímos. Aí, o que aconteceu? Eu parei também. Eu comecei a comer menos, enfim, menos porcaria e, consequentemente, as crianças também. Aí ele parou de beber. Eu não parei de beber, mas eu bebo muito menos. E comecei a ver que a bebida, de fato, me fazia mal. Então, daí a gente vai se dando conta de hábitos que a gente tinha, que a gente achava que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Então hoje, assim, bebo, mas não tanto quanto... Então, até se chamam os hábitos angulares, né? Então, às vezes uma pessoa começa com um hábito, ou às vezes tu mesmo começa com uma tomada de decisão, e aquilo vai acarretando diversos outros hábitos que vão te levando para que tu chegue onde tu quer. E no núcleo todo, né? E no núcleo todo. E essa questão da bebida também tem a relação com as amizades, né? Porque tem muito. A pessoa vai para uma festa e se ela não estiver tomando álcool, todo mundo fica ali. Diz, mas como assim? Tu não vai beber hoje? Não vai tomar hoje? Eu tenho uma amiga que eu não sabia que ela não bebia álcool, porque em todas as festas que ia, ela deixava servir o copo dela e ela segurava o copo dela a noite inteira. Mas ninguém percebia que ela não tomava. Ninguém percebia.
treinar. Mas ninguém julga E ela também. tomou É. essa decisão para parar de todo mundo falar para ela que ela tinha que tomar. Gente, a que ponto chegamos? Mas é verdade, é isso. Sim, sim. Ontem eu Acontece tomei comigo água, também. Ontem eu tomei água. Até o garçom achava estranho servir Aham. água. Eu também, quando eu tive que me dava água com gás, porque você lembra, quando assim, uma borbulha ali, eles acham que é espumante. Aham. Mas ele me olhou assim, como assim? E eu senti, mas tudo bem, eu tô tranquila em relação a isso, né? Houve um julgamento. Mas Houve um julgamento. E às vezes falam comigo também, então, todo mundo com a tacinha, todo mundo assim, como assim água, né? Tomar água. Lá em casa a gente tem por hábito, quem dirige não bebe. É, Então, vocês tá seguem bem incorporado, essa. Eu segue acompanho. bem, Aham. E tá tudo certo. E a gente Admiro isso. já tá tudo certo. Eu entendeu? até me admiro bastante disso. Mas Terça-feira a aí entra a gente questão da foi. disciplina. Eu bebi, o Rodrigo não bebeu. Hoje provavelmente vai ser a vez dele. Essa E eu disciplina a vou gente tomar precisa água. melhorar. Sim. E tá tudo certo, sabe? A gente aprende e não deixa de ser bom. Sim. Não deixa de ser bom sair porque tu não vai beber. Tá tudo certo. E às vezes eu pego um copo de espumante, ponho água com gás, até pra me enganar, né? Tipo, tá com um tô copo tudo ali, certo aqui, tô tudo isso. Tá tudo bem. E olha só como a gente tem que afastar, né? A nossa rotina social, ela tá muito envolvida com comer e beber. Muito, porque vem lá da nossa origem, Vem desde lá da criança. nossa origem. Sim. Então, assim, como é que Era eu a vou numa mesa, festa, sempre a não vou comer? mesa. Como é que eu vou numa festa e não vou comer? E eu me lembro que as minhas duas tiveram alergia à proteína do leite. E eu amamentava, então eu não podia comer nada que tivesse leite. E nada que tivesse leite é nada que tivesse um rastro de leite. Meu Deus. Então era uma dieta muito restritiva, enfim, foi muito difícil. E como era por elas, a gente fez. Né? Se fosse por mim, acho que eu Claro. não teria feito. Mas enfim, então o que acontecia? Eu chegava aí eu tive que ressignificar o momento de sair, ou enfim, de participar de janta, porque eu não podia comer aquela Nossa. comida. Então eu tinha que levar a minha comida. É difícil. E primeiro eu pensei, então eu não vou mais. Eu não vou mais nos lugares, porque o que eu Sim. vou ir? Não vou ir, não vou comer. Sim. Aí eu tive que entender, não, eu estou indo para quê? Eu estou indo para comer, ou estou indo para estar com as Socializar. pessoas com quem eu gosto de estar. Aí eu tive que entender. Talvez em alguns lugares eu ia pra comer mesmo, as pessoas não eram tão, né? Talvez em outros lugares eram as pessoas. Então também eu entendi isso. E separei. Então hoje pra mim é muito tranquilo. Não vou comer, não vou beber e tal, porque eu tô aqui pra ficar com vocês. E é esse o objetivo da coisa, né? Olha só. Por isso que a forma que a gente olha para as coisas faz toda a diferença na nossa vida. É exatamente esse exemplo. É Eu posso ver o desistir outro lado, né? de fazer alguma coisa, ou eu posso A gente olha aquele continuar. lado comum em vez de olhar o outro lado que a gente acaba não olhando, é verdade. Por isso que eu Bem digo, isso. escutar é essencial, né? É verdade. Escutar é essencial, Rodrigo, porque a gente está se escutando aqui e pensando em várias situações que eu nunca, Sim, já traz, eu né? nunca tinha pensado, né? Então Bom, gurias, a gente vai indo para o final, então, do nosso primeiro painel do Café com as Gurias. E, nossa, eu estou muito feliz, porque eu e a Karine escolhemos as pessoas certas para estarem aqui. Vocês são realmente um exemplo, e são um exemplo para nós. Por isso que nós chamamos vocês, cada uma do seu jeito, cada uma com seus hábitos e sua forma de viver. A Cândida, minha amiga já há muitos anos, a Ruby, a gente nos conhecíamos há muitos anos, mas começamos a interagir então por causa do Reiki, e eu acho que já podemos dizer que temos uma amizade, Com certeza. já que toda a nossa família é tua verdade. cliente, né? E ela faz muito mais coisas do que isso, né? E a Cris, então, que a gente conheceu há pouco tempo, mas passou a admirar de uma forma assim verdadeira, né? Principalmente por causa da tua disciplina, você me chamou muita atenção, e claro, pelo teu conhecimento na área, que tu consegue multiplicar muito bem isso para todas as pessoas, para todos os clientes, e isso é muito, muito bacana. E pessoas aqui, né? Pessoas daqui da nossa cidade, pessoas incríveis. A Karine também faz parte, então, deste quadro, mesmo sendo a proprietária das Gurias, mas porque ela também tem hábitos magníficos, encantadores, e eu sou testemunha do quanto isso é verdade, tudo que ela falou, quanto eu acompanho todos os dias as tuas verdades, a tua positividade, o teu equilíbrio, né? E sem falar da eficiência, né? Que aqui todos somos muito eficientes no que fazemos. Então, realmente é um momento muito especial para nós, eu fico muito feliz, muito grata a vocês
por terem aceitado este E convite. despendido esse tempo, né? Isso aí. Como a Cris falou, a escolha do tempo é importante, a gente fica muito feliz, isso aí. muito honrada. E eu de acho que ter nós vamos dedicado esse conseguir tempo. levar muita coisa linda, bacana de tudo que vocês falaram, para todo mundo que for assistir, né? Para todas as pessoas que vão estar ouvindo vocês. E nós vamos passar isso em diversos momentos. Então, tentando o máximo contagiar as pessoas. E que é esse, então, o grande propósito. E a gente, sabe que encerrando, escutando todas vocês, a gente percebe que, na verdade, criar um hábito não é uma coisa difícil. A gente, às vezes, aumenta, torna isso um problema. Não é uma coisa difícil. Só precisa dar o primeiro passo. E aí depois você vai dando o segundo. E aí depois querer, vai dando o né? terceiro. pensei a com mesma vontade. palavra. E ouvindo vocês mais ainda, sabe? É inspirador. Porque tu vê que tanta coisa legal ainda pode ser feita, a gente pode mudar, Nossa, a gente pode meu melhorar, Deus. a gente pode fazer. E esse é o sentido da vida, né? E aquilo que a Cris falou antes, né? Me chamou muita atenção também, que tu citou de um livro, e ver ali no final a recompensa, né? O que eu faço, né? Preciso... chegar ali, Isso, essa pontezinha, O né? nosso pote de ouro, né? O pote de ouro, esse aí. Então, Gurias, muito obrigada. Não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário, sinta-se à vontade. Eu quero agradecer pelo convite e dizer que é uma honra porque vocês vão muito além do negócio de vocês. Querer inspirar pessoas, levar esse movimento adiante, é construir uma realidade muito superior, muito elevada. Então, muito obrigada. Ai, nós que agradecemos. Obrigada. Que legal. Obrigada mesmo, hein? Aê! Obrigada, equipe. Obrigada.